Isso. Um universo que se expande esfria é claramente um universo condenado a uma morte térmica, a menos que forças no interior desse universo sejam capazes de parar essa expansão. No primeiro vídeo dessa temporada, nós deixamos uma questão em aberto. Nesse molde, qual será o futuro do universo? Ele vai se expandir até colapsar em uma morte térmica ou forças como a gravidade serão capazes de deter a expansão? Eu sou Tenta Cueto, vocês estão no canal Prodice. Essa é a temporada Origem, o nosso tema de hoje é o futuro do universo. Vamos conversar sobre isso? Imagine se colocando o ar num balão. O que vai acontecer com o balão? Obviamente ele vai aumentar o seu tamanho. E se continuarmos a aumentar o balão, ele vai continuar aumentando o seu tamanho. Mas se continuarmos e continuarmos, o que você acha que vai acontecer com o balão? Se você respondeu ele explode, fique sabendo que essa é a resposta mais intuitiva possível. Ela está de acordo com as nossas experiências, mas não é a única possível. Porque poderíamos considerar, mesmo que só hipoteticamente, a possibilidade de, em algum momento, por alguma razão que não sabemos explicar, e nossa ciência é boa, em coisas que não sabemos explicar, um exemplo desse seria a matéria escura, que por isso as forças que mantêm ligadas as paredes do balão poderiam ter superado a força do ar. Ou poderíamos considerar simplesmente que a força do ar é inversamente proporcional à distância, de modo que o aumentar do tamanho do balão aumenta a distância que ele tem que percorrer. E durante esse caminho ele vai enfraquecendo até que se equilibre com as forças que mantêm as paredes do balão juntas. Nesses casos, duas coisas poderiam ter acontecido. No primeiro caso, o balão estaria se comprimindo e no segundo caso, o balão estaria equilibrado, ou seja, ele estaria estacionado porque as forças, tanto do ar quanto das paredes que mantêm o balão junto, estariam equilibradas. O problema do universo é análogo ao problema do balão. Até quando o universo vai se expandir? Talvez a parte da física moderna, que serviu de base para a reinterpretação da realidade, um universo em expansão tenha constituído a principal descoberta do século XX. Desde então, a ideia de um universo estático tem sido relegado ao piso anterior da escada do conhecimento da humanidade. Misturar aquilo que se quer saber com o contexto em que se produziu pode ser um bom meio para se aprender de modo fácil aquilo que se quer aprender, pelo menos tem funcionado para mim. Nesse caso, uma pergunta simples seria: como chegamos a esse ponto? A história tem atribuído a Edwin Hubble a descoberta da expansão do universo, mesmo que haja pessoas que já tenham mencionado assuntos relacionados a isso. Um deles seria Vasco Clipper, que tenha mencionado com todas as letras esse fato. Mas, infelizmente, ele não conseguiu passar no teste rigoroso da ciência porque não era capaz de provar seu método. Foi decretado com falta de argumento. Mas, além desse, haviam outros, como, por exemplo, o matemático russo Friedman ou, por exemplo, o cosmólogo belga Lemaitre, que haviam deduzido essas consequências a partir das equações de campo de Einstein. Mas o método tinha ficado com Edwin Hubble, que tinha retomado o estudo de Vasco Clipper, reanalisou todas as galáxias que ele havia estudado anteriormente, e inclusive trouxe dados precisos e iniciou leis que ficaram conhecidas com seu nome. A lei de Hubble, inclusive, hoje é um sinônimo da lei da expansão do universo. Antes de Hubble, o universo não era conhecido como hoje. Ele se limitava à Via Láctea, que também não era conhecida em condições. Inclusive, a descoberta de Andrômeda é adicionada ao trabalho de Edwin Hubble. Hoje falamos de um universo em expansão, pode parecer bastante normal, bastante natural, bastante óbvio, mas não era assim no início do século XX. A crença no universo estático acabava dominando os principais círculos científicos. Inclusive, quando Einstein lançou suas equações de campo, elas diziam exatamente o contrário. Elas não apontavam para um universo estático, elas apontavam para a possibilidade de um universo que estivesse ou se comprimindo ou se expandindo, e ele não poderia engolir isso a sério. Einstein acabou colocando uma constante cosmológica nas suas equações para poder equilibrar o universo, para manter o universo estático. Claro que ele foi duramente criticado por aquelas pessoas que acreditavam que Einstein estava forçando os resultados. Mas mais tarde Einstein viria a retirar essa equação e admitir que seria o pior erro da vida dele. Claro que os tempos passaram e hoje a equação cosmológica, a constante cosmológica de Einstein não é mais vista do mesmo jeito. Hoje ele é vista como um grande acerto. Esse tipo de poderia ser um grande gênio. Até quando erra, ele acerta. A lógica é simples. O universo é cheio de matéria e isso intensifica a ação gravitacional no universo. E todos sabemos que a força gravitacional é atrativa, de modo que um universo que esteja se expandindo teria a força de gravidade se opondo a ela. Essa oposição faria a taxa de expansão do universo diminuir até que o universo se equilibrasse ou mesmo viesse a se contrair. As possibilidades parecem simples, óbvias e intuitivas. Ei, espera ali, não é tão simples assim como no caso do balão. Recentemente percebeu-se que o universo não estava apenas se expandindo, ele estava se expandindo de forma acelerada, ou seja, a taxa de expansão do universo aumentava com o passar do tempo. É como se houvesse uma espécie de força de antigravidade, semelhante à constante cosmológica de Einstein. Essa força tem se opondo à gravidade e até vencendo a gravidade.
É claro que esses efeitos nós temos atribuído à matéria escura. Mas agora que eu mencionei de novo o balão, eu queria deixar duas coisas claras. A primeira coisa que eu deveria deixar claro é que, diferente do balão, nós não podemos imaginar um universo se expandindo dentro do espaço, porque a expansão do universo é a própria expansão do espaço. A segunda coisa que eu queria deixar claro era sobre o universo não ter bordas ou meios. Recentemente eu li sobre o supervazio de Eridana. Vamos considerar isso especulação científica. Não no sentido dela não existir, mas no sentido de ser a parede limite do universo. Nesse caso, nós vamos considerar aqui o universo sem meios, sem bordas. O princípio que usamos para estudar o universo é o princípio cosmológico, o princípio que estuda o universo em grande escala. Esse princípio afirma a isotropia e a homogeneidade do universo. Por isotropia, eu quero dizer que o universo tem a mesma aparência, não importa de onde você esteja olhando. Seja qual for o ponto do universo, a aparência será a mesma. Lembrem-se que isso é só um princípio aplicável em grande escala. E por homogeneidade, eu quero dizer que a massa do universo está distribuída igualmente em todos os pontos do universo. Mas nessa hora, alguma pergunta poderá estar passando na vossa cabeça. Por que numa temporada como Origem nós estamos falando sobre o futuro, o que parece ser o fim? E a resposta é simples. Se seguirmos a ordem cronológica das ideias, a expansão do universo é anterior ao Big Bang. Mas não é por isso que ele está aqui. Ele está aqui porque ele é o pilar da teoria do Big Bang. É por causa disso que os cientistas começaram a pensar que haveria a possibilidade, se o universo está se expandindo de algum momento no passado, a matéria estar junta. E quanto mais longe no passado formos, mais junto encontraremos a matéria. Ou seja, se formos tão longe no passado, vamos encontrar essa matéria reunida em um ponto, numa singularidade. É por isso que o futuro está numa temporada como Origem. Eu espero que vocês tenham entendido. E a possibilidade da pergunta da resposta inicial tenha sido dada. Um universo assim é um universo que está fadado a colapsar em uma morte eterna.